Vamos! Você está na Matrix. Vamos para a última aula desse semestre. Acabou, Isadora? Acabou não, na verdade é um intervalo. Semestre que vem tem mais. Semestre que vem tem mais trilha de linguagens pra vocês. Ai, a do semestre que vem é maneira pra caraca, né? Strike a pose. A gente vai falar sobre redes sociais, a gente vai falar sobre a construção. Cara, é muito maneiro. Eu vou falar sobre a construção de uma realidade dentro das redes sociais. Cara, é legal. A gente vai falar sobre as pessoas que constroem realidades diversas da que elas vivem nas redes sociais. Quase ninguém, né, Isadora? Afinal, todo mundo fala exatamente aquilo que vive na rede social, né? Pô, óbvio. Olha só, você está na Matrix e agora a culminância do projeto ela é a gravação do seu curta-metragem. Olha que legal! Vamos fazer o curta-metragem. Agora que a gente já destruiu o mundo no papel, vamos destruir o mundo gravando. Ah, que maneiro, né? Não, a ideia que eu tenho de distopia não é, gente, quando eu falo destruir o mundo, obviamente não é a distopia. Distopia, na verdade, é um romance que traz pra gente uma ideia de sociedade diversa da sociedade que a gente tem. Na verdade, seria o oposto de uma utopia. Se a utopia seria uma sociedade perfeita, a distopia é uma sociedade pior do que a que a gente vive em algum aspecto, em algum tema. Beleza? Então a ideia é essa, tá? Que eu falo destruir o mundo, eu falo brincando, tá? Então vamos lá. Ao final desse tema, lá, Isadora. Ao final desse tema, pá! Viu? Valeu, culminância curta-metragem. Ao final desse tema, eu espero que você consiga fazer o quê? Produzir o curta-metragem distópico sobre a sociedade contemporânea. Então eu quero que você filme. Pô, professor, exatamente. Mas vamos voltar aqui o que a gente fez, né? Nessa jornada a gente começou falando aí, na primeira unidade, sobre os temas, os textos publicitários, tá vendo aí? A gente falou do Ronald McDonald's, né? Falou ali do Bansky, aquele sapato enorme e o cara engraxando lá. Ai, meu Deus do céu. A ideia do Bansky traz justamente esse superpoder, essa mega corporação. E aí a gente também falou sobre o público-alvo, né? E a gente mostrou para vocês ali naquela propaganda do Mercado Livre, por exemplo, que você tinha muita coisa que não era dita, como por exemplo até o tom amarelado da imagem, fazendo referência ao amarelo da propaganda do Mercado Livre. A gente começou construindo essa linguagem, né? Construindo essa linguagem dentro da publicidade. E aí a gente começou a falar do texto jornalístico, né? E a gente falou da importância do texto jornalístico dentro da sociedade. E a gente viu que esse texto jornalístico, aí estou refazendo com vocês o caminho da trilha, tá? A gente viu que esse texto jornalístico, na verdade, ele precisa, ou ele trabalha muito com uma perspectiva de escolha do que eu vou falar. O jornalista, ele não fala de tudo, ele escolhe aquilo que ele quer falar. Ele pode selecionar a forma como ele vai falar, né? Ele pode imprimir um tom mais jocoso a determinado aspecto, ou ele pode seguir um tom mais sério. Depende muito de qual ideia que ele quer passar. Depende muito de como ele quer se manifestar, de como ele quer se apresentar. Essa é a perspectiva que a gente precisa ver. No texto jornalístico, ali você tem os suspeitos, e você tem o sumiço. O Meia Hora ali mostrando de uma forma e o jornal Folha de São Paulo mostrando de uma forma muito mais séria. Então você tem ali o interesse. Depois disso, a gente foi para as fake news, né? E a gente mostrou ali como que as fake news atrapalham a nossa sociedade, como que as fake news elas beiram o sensacionalismo, ou como elas constroem uma realidade diversa que é muito ruim e acabam descreditando muito do que a gente vê na notícia. Nos jornais que são sérios e que fazem o seu papel de forma séria, de forma digna, a gente acaba não trabalhando, não absorvendo, não acreditando da forma como a gente deveria. Beleza? Depois a gente começou a falar sobre a linguagem no meio digital. Então assim, no meio virtual. A gente começou a falar sobre o que é essa linguagem no meio digital. A gente começou a falar das bolhas. Lembram das bolhas que eu falei com vocês? Que a bolha é algo bem interessante da gente observar, porque na verdade a bolha ela cria pra gente uma uma visão de que todo mundo pensa exatamente como nós pensamos dentro do nosso universo. Então ela cria pra gente um universo fictício, um universo que não necessariamente é o que a gente vê ou o que a gente visualiza. As bolhas informacionais, elas são um grande problema para mim é um grande problema
da utilização da internet. Porque você é meio que obrigado, você fica sujeito a observar exatamente como que você fica sujeito a assistir ou a ver ou a acompanhar somente aquilo que você acredita. Você fica alheio ao pensamento discordante. E sempre que você fica alheio ao pensamento discordante, você vai começar a acreditar, as pessoas começam a acreditar que o pensamento discordante ele é absurdo. Isso pode aumentar a questão da intolerância e da ausência de debate entre as pessoas. As pessoas elas deixam de debater, elas deixam de discutir muito mesmo o que está apresentando, né? Aí a gente falou também de algumas estratégias que a gente pode criar, pode construir para furar essa bolha informacional, algumas coisas que a gente pode fazer para não se render, não estar ali colocado dentro dessa bolha. O que a gente pode fazer para que essa bolha não nos afete de uma forma tão decisiva, né? Quais caminhos a gente pode seguir ou quais caminhos a gente deve seguir para que a bolha não nos atrapalhe, não nos fira, né? De forma tão decisiva, né? E a gente começou a formatar ou a pensar formas diferentes de agir, de pesquisar, notícias diferentes para ler. Sempre que a gente lê uma notícia, a gente trazer o pensamento discordante, a gente avaliar dessa forma, né? E aí, para finalizar, nessa unidade 3, né? A gente acabou falando sobre a cultura do cancelamento, né? E aí a gente falando sobre o cancelamento, a gente abordou muitos temas que são relevantes, né? A gente falou bastante mesmo sobre a ideia do indivíduo que sofre o cancelamento digital e que ele, na verdade, não tem uma possibilidade de resposta. Isso é muito pesado. O indivíduo que não consegue vislumbrar uma possibilidade de defesa para uma acusação. Ele simplesmente tem que aceitar, porque é uma imposição muito mais forte do que ele. E às vezes ele não tem chance nem de se explicar. A gente viu o caso aqui da Justine Sacco, que tentou, de alguma forma, ela tentou fazer uma piada, fazer uma brincadeira, denunciar até um problema social norte-americano, foi o que ela tentou fazer, mas de uma forma muito equivocada, de uma forma muito como posso dizer, muito ruim, né? E ela escolheu mal as palavras, ela se colocou mal, ela se posicionou mal. O resultado, inevitavelmente, foi uma enxurrada de críticas, uma enxurrada de reclamações, e ela foi cancelada. Então, assim, a conta dela tinha 200 pessoas seguindo. Então, mesmo com poucas pessoas seguindo a conta dela, ela conseguiu, ou melhor, conseguiram fazer um estrago na vida dessa menina, dessa Justine Sacco. E aí a gente fica pensando aqui que a cultura do cancelamento, se ela é legal, se ela é positiva. Lógico que a manifestação do que é certo, do que é correto se fazer, a manifestação contrária ao preconceito, a manifestação contrária ao preconceito racial, à homofobia, à manifestação de xenofobia, a manifestação contrária a todo tipo de pensamento que nos leva a entender uma sociedade de uma forma mais cruel, ela é bem-vinda. Só que assim, essa manifestação ela não pode vir com o peso de que caso a pessoa não faça, ela também vai ser excluída. Ela não pode utilizar a violência para defender a não violência, entendeu? Não faz sentido. Não faz sentido você falar de paz e pregar a violência e agir com violência. Então a gente falou sobre isso também. E agora, no último tópico, no último tema, a gente vai falar sobre a vigilância dos meios de comunicação, né? Se elas são apropriadas. Aí depois a gente foi para o contexto de distopia, que é justamente a ideia de vigilância. E aí, se você parar para analisar, você vai ver que tudo o que a gente está vendo, a perguntinha aí, está conectado. Peraí, como, professor? Simples. A teletela do George Orwell, lá em 1984, ela pode ser assemelhada ao nosso aparelho celular. Nosso aparelho celular hoje, ele fala, ele nos escuta, ele tem captação de som, captação sonora. Ele entende que as nossas ferramentas de pesquisa elas geram alguns comportamentos, alguns padrões, e esses padrões eles são reproduzidos para que a gente continue nesses padrões, para que a gente não questione. Lembra que eu falei da distopia? A ideia de distopia é o não questionamento.
Então o não questionamento ele faz parte da distopia. Quando você simplesmente segue, ou simplesmente curte, ou simplesmente olha só porque você está seguindo, curtindo e olhando, você está falando de uma perspectiva em que você tem obrigatoriamente a inserção de um indivíduo que é vigiado 24 horas. O vigiar 24 horas, ele não precisa ser algo obrigatório necessariamente, mas é um indivíduo que, se você ficar sem internet, eu não quero ter Instagram. Pô, tudo bem, você pode não ter Instagram, mas você vai ficar excluído de uma série de comportamentos padrões sociais. Eu não quero ter Twitter, mas a mesma coisa, Facebook, mesma coisa. Então eu não quero ter celular. Hoje eu acho difícil um adulto não ter celular, porque tudo é feito pelo celular. E isso é uma forma de obrigar as pessoas a viverem dentro de um padrão social, entende? Então assim, a distopia, ela está relacionada a todos esses temas que a gente falou. Então é isso que a gente vai fazer, isso que a gente fez, na verdade, né? Entender que a distopia exige, aí o que eu falei no outro tema, né? A criticidade, a cultura, a valorização cultural, a criticidade, a busca por informações mais aprofundadas sobre os mais diversos temas. Isso é o que vai nos levar a um pensamento mais libertário. Isso é o que vai fazer com que a gente consiga entender que, é possível, né, a gente viver em um mundo, óbvio, com essa tecnologia. A gente não está falando para abrir mão da tecnologia, mas que seja mais possível nós não sermos tão influenciados assim pela tecnologia que nós conseguimos ou pela tecnologia que nós vivenciamos, né, pela propaganda ali. Finalizamos discutindo finalizamos vivenciando na sociedade pelo exercício da resistência, elaborando um roteiro de curta-metragem. Então foi isso que a gente fez até agora. Eu dei um pequeno passeio aí, gente, por todas as aulas da trilha, né? Se você olhar bem, a gente falou de tudo aqui, todos os temas da trilha, eu fui comentando um por um aqui com vocês. E agora, no tema 15, o que a gente vai fazer? Nós vamos construir o nosso curta, beleza? Então assim, primeiro vocês vão se dividir em grupos e vão utilizar o roteiro aí da aula anterior. Ah, professor, eu quero fazer sozinho. Pode fazer, não tem problema, tá? E aí vocês só vão precisar do seguinte, ó. Orientar pelo vídeo, né? Que está presente no nosso material, tem um vídeo lá. E vamos fazer só o seguinte. Utilizar o celular. Nosso celular hoje em dia, meu celular tá ali longe de mim agora que eu botei ele para carregar, mas nosso celular hoje em dia, ele de fato, faz tudo, né? Seu celular não grava? Grava e os vídeos saem bons, né? Então assim, pode usar o celular. Eita, foi mal, Isadora. Pode usar o seu celular, pode usar a ferramenta que você tiver. Lá no nosso material tem esse videozinho que explica exatamente como fazer. E aí vamos ver as dicas que ele dá. Primeiro, com a ajuda do professor, devendo um grupo de trabalho, o ideal é que seja o mesmo grupo que elaborou o roteiro. Lá o grupo do roteiro é o grupo agora do trabalho, é o grupo que vocês vêm fazendo as atividades normalmente, tá? Assista aos vídeos a seguir com instruções e dicas para gravar o curta usando o celular. Se achar necessário, pesquise outros tutoriais. Releia o roteiro e liste os materiais que você vai precisar: roupas, figurinos, material escolar, itens para a construção e organização do cenário, etc. Então você vai ver aí o que você vai precisar no texto. Perdão, na gravação. Liste também os equipamentos, computador, smartphone, câmera, microfone, fone de ouvido e software, edição de vídeo que você vai precisar. Prefira aqueles disponíveis para os componentes do grupo, então aqueles que são gratuitos, né? Tem equipamento, tem programa de edição gratuito, não tem? Que dá um limite, que você consegue mexer, não existe, né? Então tem os programas aí que você consegue fazer justamente isso, né? Decida com os colegas de grupo os respectivos responsáveis pela realização de cada atividade e etapa de produção. Por exemplo, quem tiver mais facilidade de utilizar os programas de computador pode assumir a edição final. Quem souber melhor suporte com o celular pode ficar encarregado de captar imagens e sons e assim por diante. Você vai conversando com seus colegas para ver quem tem mais aptidão para cada coisa. Defina com o professor e a turma o tamanho do curta-metragem. Gente, o curta-metragem não maior que 5 minutos aí, né? Fazer um curta-metragem entre 2 e 5 minutos, rapidinho, só para você mostrar uma realidade. Vocês vão ver que dá para falar coisa pra caramba nesse período, tá bom? 7. Escolha um lugar silencioso e iluminado, né? Para você fazer a gravação do vídeo. 8. Faça alguns ensaios com os atores a fim de que internalizem o texto, as entonações, as posições, que eles saibam exatamente o que eles vão fazer, o que eles precisam fazer durante a gravação. 9. Disponha todos os materiais necessários, prepare figurino e maquiagem. E aí, por fim, né?
escolha o melhor lugar para posicionar a câmera e ação. Então quando você começar a gravar vai ser uma das últimas etapas, entendeu? Olha o quanto a gente faz antes de começar a gravar. Então você faz aqui, ó, você preparou o roteiro, preparou a iluminação, preparou tudo, listou os conteúdos e equipamentos, decidiu, dividiu ali quem vai fazer, escolheu um lugar calmo, silencioso, né? Fez alguns ensaios para que eles pudessem aceitar, puseram ali, né, os materiais, né, de figurino, de maquiagem, e aí você escolhe, baseado nesse melhor lugar, você vai lá e faz justamente a gravação do vídeo. Por fim, você vai editar, né? Depois de gravado, você vai assistir o vídeo com seus colegas e vão fazer algumas alterações aí necessárias. O que você achar que é melhor fazer, você vai colocando, vai cortando, fazendo recorte aí no programa de edição que você escolheu. Anote as instruções de inserção e efeitos, né, de vida, com o grupo as tarefas de edição. Então, um grupo pode aí, todo grupo pode fazer uma parte da edição. Depois, finalizando seu curta, você e seus colegas irão vivenciar uma exibição. Para isso, organize com o professor e a turma uma amostra coletiva. E aí você prepara e vê os seus vídeos, né, na aula com o seu professor. Você vê o seu vídeo, ver o seu vídeo gravado e ver o vídeo que os colegas gravaram também, para que vocês possam ter uma noção desse curta. E é isso, gente. A gente faz aqui, encerra a nossa trilha, encerra com esse curta, o roteiro que vocês montaram, mais o curta. Vocês gravem o vídeo, tenho certeza que vocês vão sair coisas maravilhosas desse curta distópico, dessa distopia que vocês vão criar. Beleza? Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Até semestre que vem.